meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, aqui com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para mais uma super videoaula para vocês, videoaula de Direito Constitucional. E agora a gente vai entrar em um título novo da Constituição, né? É o título número 4, né? Quarto título, é o título que fala da organização dos poderes. Nesta aula, especificamente, nós vamos trabalhar o artigo 44 e o 47, que trata das disposições gerais do Poder Legislativo. Meus amigos, vem comigo, quero explicar para vocês aqui, para vocês entenderem, né? É muito importante, né, que o aluno tenha a Constituição na cabeça. Então ele tem que entender o seguinte, olha, título 4, né? Então o título 4 da Constituição é da organização dos poderes. Quando o professor estudava para concurso, eu estava num nível de competição muito alto, muito elevado, papo reto com vocês, eu tinha a Constituição na minha cabeça, tá? Isso é verdade. Ah, coloca lá artigo 100. Cara, artigo 100, eu sabia que é o artigo que? Dos precatórios, né? Ah, artigo 165, são das leis orçamentárias. E assim por diante, né? Ah, professor, artigo 212 da Constituição, trata do Fundeb, Recursos para a Educação. Então, como é que eu consegui memorizar? Uma dica para vocês, né? Então, primeira coisa, eu parti do todo para o menor. Então, eu dividia lá a Constituição, né? Eu começava a estudar a estrutura de organização da Constituição por títulos, né? Título 1, título 2, título 3, título 4, né? O título 4, ele trata da organização dos poderes. Ele vai do artigo 44 até o artigo 135, tá? Então, o artigo 34, a 44 até o artigo 135, eu sabia que este artigo, né, que este bloco tratava das organizações dos poderes. Professor, quais são esses poderes? São aqueles poderes devidamente constituídos no artigo 2º da nossa Constituição, lá do título 1 dos direitos fundamentais. O título 1 dos direitos fundamentais trata o seguinte, né? São poderes independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Então, da organização desses poderes. Agora, aqui nesse título, título 4, né, ele vai tratar o quê? De organização de cada poder. Ele vai trazer à Constituição regras específicas, proteções específicas para cada poder. Então, nós vamos ter o capítulo 1, vai falar do poder legislativo, que vai do artigo 44 ao 75. Capítulo 2, Poder Executivo, artigo 76 ao 91. Aqui vai falar do quê? Do poder. Aqui vai falar do presidente da República, aqui vai falar dos conselhos, Conselho da República, vai falar das atribuições do presidente da República, vai falar da sua responsabilidade, Conselho de Defesa e assim por diante. O título 3, ele fala do Poder Judiciário, artigo 92 ao artigo 196. E o último capítulo, o capítulo número 4, ele fala das funções essenciais da Justiça, que vai falar do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia, né, que serão consagrados dos artigos 127 ao artigo 135. Então é muito importante o aluno ter essa estruturação. Antes de você ler os artigos, você tem que conhecer a Constituição, os seus títulos, né? Cada título da Constituição diz respeito a um bloco de normas, né? E aqui vai ser o bloco das normas da organização dos poderes. Artigo 44 ao artigo 135, né? Temos aí 92, né? 92 artigos, né? Isso mesmo, 92 artigos, né? De 250, ó, 92 artigos de 250 vão tratar dessa situação aí, vai tratar dos poderes da República Federativa do Brasil. Bacana? Então vocês têm que entender essa organização, né? Então, Poder Legislativo, que é objeto da aula, né? Artigo 44, o que acontece? Agora a gente vai detalhar cada capítulo. Esse capítulo, o capítulo número 1º, ele é organizado em 9 seções, ou seja, a seção com cedilha é o que? Partes, então ele dividiu em 9 partes, né? Primeira parte, do Congresso Nacional, que a gente vai trabalhar, inclusive, nessa aula, né? Nessa aula de hoje, né? Que é o Congresso Nacional. Na próxima aula, a gente vai trabalhar das atribuições do Congresso Nacional, depois da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos deputados e dos senadores, das reuniões, das comissões, do processo legislativo, que a gente vai ter uma aula, vão ter 3 aulas, né?
A gente vai falar disposições geral primeiro, vamos falar emenda à Constituição e a subseção das leis. E, finalmente, nós vamos trabalhar com o poder de fiscalização contábil, financeiro e orçamentário, que é dos artigos 70 ao artigo 75 da Constituição. Então, esse aqui é o poder legislativo que a gente, ora, começa. E nós vamos começar, tá, o poder legislativo pelo artigo 44. Bacana? Então, lá, poder legislativo. Então, você já sabe, primeira coisa, tá, que o poder legislativo, ele faz parte, é um dos poderes da União. Lá no artigo 2º, da repartição do poder, criou-se um sistema de freios e contrapesos, ou seja, um poder controla o outro, né? Não deixou o poder apenas na mão de um só poder, mas em 3 poderes, né, que são independentes e harmônicos entre si. Ok, vem comigo. E esse poder legislativo, você tem que entender o seguinte, ele tem uma função típica. A função típica do poder. Pô, professor, qual que é a função típica do poder legislativo? É claro, fazer leis. É o quê? É legislar. Então, a função típica do legislativo é legislar. E essa função de legislar era somente legislação até o século XVIII. Então, até o século XVIII, né, estou dizendo aí a evolução dos estados modernos, né, dos estados aí, uma tendência não só do Brasil, mas do mundo todo. Então, o poder legislativo era somente legislar, né? O que acontece? A partir do século XIX, o poder legislativo, que aqui o poder legislativo ele representa o povo, passou a ter uma nova atribuição típica de Estado. Passou a ser a atribuição de quê? De fiscalizar. De fiscalizar quem? De fiscalizar o próprio poder executivo. Então, a partir do século XIX, passa-se a exigir a função de fiscalizar, controlar o poder executivo. E na nossa Constituição, por exemplo, entre outras passagens, eu posso destacar para você o que está previsto lá no artigo 58, parágrafo 3º, que é a CPI, que inclusive, olha só, o artigo 58, né? Ó, artigo 58, olha como você vai ficando competitivo, né? O poder legislativo na Constituição, ele faz parte do título, tá, do título número 4, da organização dos poderes. Aí você vai ter os 3 poderes, mais as funções essenciais da justiça, né? Capítulo 1, poder legislativo, artigo 44 ao artigo 75. Então, artigo 58 faz parte do poder legislativo. O que diz o artigo 58, parágrafo 3º? É o poder de investigação, comissão parlamentar de inquérito, devidamente previsto na Constituição. É um exemplo o quê? Do exercício de uma função típica do poder legislativo de fiscalizar. Outro exemplo, a seção número 9, que é da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, nos artigos 70 e 75, aqui, cria o Tribunal de Contas, cria o controle interno, né, como o Tribunal de Contas como controle externo, como o TCU, por exemplo, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo para o exercício da ação de fiscalizar. Então vamos lá, então a função típica. E nós temos a função típica, é claro que o Poder Legislativo, né, nós vamos ter também as funções atípicas, né. As funções atípicas é quando ele exerce uma função judicial ou administrativa, mas é de exceção, é atípica, né? Judicante, exemplo, processar e julgar o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Uma atribuição, inclusive, que é do Senado Federal, é artigo 52, inciso 1º, né? Então ele está de julgar, não é? Porque atípica, típica é o quê? Legislar, fiscalizar. Então é atípica, administrativa, quando o presidente de cada uma das casas, né, editam normas aí, atos administrativos destinados aos seus servidores. Então ele está exercendo uma função atípica, né? É claro que teremos aí atribuições na função atípica também, que a gente vai estudar. Vamos lá, agora vamos para os nossos artigos, né? Nossos artigos aqui. De novo, título número 4, trata da organização dos poderes, a organização dos poderes. Nós temos 3 poderes, então o primeiro poder vai ser o capítulo 1º, que é o poder legislativo. Então, dessa aula e as próximas 8, 9 aulas, nós estudaremos somente o poder legislativo. Depois, dá um tempo e vamos para o poder executivo. Poder legislativo, seção 1 do Congresso Nacional. Tá? Do Congresso Nacional. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Vamos lá, parou tudo. Então é o seguinte, ó, o poder legislativo
ele é exercido pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, ele é titular do Poder Legislativo. Só que o nosso Congresso Nacional, tá, ele é o que? Bicamaral. Nós temos duas câmaras, né? Duas câmaras. Temos a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senador. Tá? Então nós temos duas casas, né? Casa dos Deputados, ó, Casa dos Deputados, que tem uma representação, e nós temos aqui a Casa do Senado, que tem outra representação. Aqui a Casa dos Deputados, né, representa quem? O povo. E o Senado Federal representa quem? Os estados. Cara, você vai gostar demais, cara, desse assunto aqui. Tá, então, ó, duas câmaras, bicameral, né? Vamos lá. Então, e outra coisa, né? Cada legislatura terá duração de 4 anos. Aí. Cada legislatura terá duração de 4 anos, né? Nós temos aí que cada legislatura terá duração de 4 anos. Beleza, né? Ok. O que acontece aqui? Né? Primeira coisa, bicameral, né? Então nós temos a tripartição dos poderes, ok? Tranquilo, né? O poder legislativo é um desses poderes. E o poder legislativo, tá? Ele é bicamaral, ó, bicamaral, né? Ou seja, duas câmaras, né? Câmara dos Deputados e nós temos o nosso Senado Federal. Então, primeira informação importante, né? Vamos lá, aula curta, aula importante, aula introdutória do Poder Legislativo. Nesse sentido, está aqui a representação, né? Oscar Niemeyer, quando fez aí a arquitetura do nosso Poder Legislativo, ele acertou, né? Muito bonito, né? Então nós temos aí duas cúpulas, né? Uma para baixo e outra para cima, né? Com a borda para cima, a borda para baixo. Essa borda para baixo aqui, ela representa quem? O Senado Federal. Daí ela fica aqui em cima, ó, alto, ela fica mais elevado, né? Nos estados, né? E a borda para baixo, aqui, ó, então aqui ela fica aqui embaixo, tá? Fica aqui embaixo, que fica aqui o plenário da Câmara dos Deputados, e aqui em cima fica o quê? O plenário do Senado Federal. E eu já tive a oportunidade de transitar aí nesses corredores, né? Já tive a oportunidade de transitar nesses corredores aí. Tá? Já tive essa oportunidade de transitar nesses corredores, graças a Deus, né? Opa, deixa eu só um pouquinho que minha agenda aqui tá programada, né? Aí, ó, programada, né? Deixa eu cancelar, pronto, cancelei aqui o sujeito aqui, né? Não precisa cortar não, Vitor, pode tocar, né? Então esse aqui é o nosso Senado, é o nosso poder legislativo, né? Então o que acontece? Professor, onde começou esse bicamarismo de duas câmaras, né? Então nós temos a primeira origem, lá em 1215, com João Sem Terra, né? João Sem Terra, que ele era... Nós temos um modelo aristocrático lá da Inglaterra, né? Lá da primeira Constituição, né? De João Sem Terra, 1215, essa Constituição que teve o objetivo de conter os excessos de João Sem Terra, rei da Inglaterra, né? Então lá surgiu, né, o poder legislativo com a seguinte estrutura. Nós tínhamos a Câmara Alta, que era a Câmara, né, representada pelos lords. Olha aí. A Câmara Alta representada os lords, né, a nobreza, né? E você tem a Câmara Baixa. A Câmara Baixa, que era representada quem? O povo. Tá, a Câmara Alta, né, lords, então nós tivemos a primeira origem. E nós tivemos também uma semelhante a essa estrutura, né? Mas agora aqui no presidencial. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Laco Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né? Para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursantes, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lá Concursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!